E vamos dar sequência ao nosso treinamento. Então, a gente parou lá na quinta-feira da semana passada, faltando algumas funcionalidades do Interactive Report. Então, vamos finalizar o Interactive Report e depois, imediatamente, a gente já parte para o Forms. Só fazendo a minha autenticação de usuário aqui. Voltar lá para o meu report interativo de cursos. E as funcionalidades que faltaram, deixa eu ver o que temos aqui. Geração de colunas, filtros, destaques, agregações, agregação e totais. Beleza. O que temos aqui? Dentro do formato, foi tudo. Temos a possibilidade de transformar esse conjunto de dados que está sendo exibido no nosso report interativo em uma representação gráfica. Temos aqui, dentro do report interativo, no nosso menu de ações, temos aí aqui a opção gráfico. Então, aqui temos as limitações do HTML, que o dicionário JavaScript ainda não foi trazido para este recurso aqui, para desenvolvimento de gráficos. Então, aqui a gente fica com essas alternativas aqui, que são bem aceitas do o acabamento bom, digamos, do HTML5. Então, algumas limitações, mas vamos lá. Vamos fazer, então, aqui um gráfico de barras. Vamos colocar aqui a coluna pré-requisito como label. E na coluna valor, a gente vai colocar a coluna carga horária. E vamos fazer uma soma desses dados. Orientação vertical, classificação padrão, não precisam se preocupar em dar título para os eixos. Podem clicar em aplicar. Então, está aí o gráfico de vocês. Como eu disse, não é a oitava maravilha do mundo, a questão gráfica. Vamos tentar alguma coisa um pouco mais apresentável aqui. Vamos mudar o formato. Vamos ver se um pizza talvez tenha um acabamento melhor. Acredito que aqui já seja mais apresentável para um usuário interpretar algum dado que seja do interesse dele. Então, ele pode fazer aí bastante combinações de dados em formato gráfico para facilitar as análises que ele precisa fazer. Eu só desfazer aqui, eu estou dentro do relatório salvo de destaques. Vou desfazer o gráfico aqui, daí eu vou lá para o relatório primário e vou construir ele lá no relatório primário para a gente ter ele salvo sendo somente ele o recurso do relatório salvo. Então, repetindo aqui. Então, tenho aqui, então, leitura dos dados com Java Fundamentals. A partir do momento que meu usuário tem Java, meu cliente tem Java Fundamentals, eu tenho 60 horas para vender para ele. Essa é a leitura que se faria dessa interpretação aqui. Aí, a partir daqui, é prerrogativa do usuário que tipo de arranjo ele pretende fazer com os dados em formato gráfico. Se é que se for aplicável ele olhar no formato gráfico.
Vou salvar aqui. Acredito que aqui não tenha muitas dúvidas, porque é bastante simples de ser feito. E vamos para o próximo recurso. Agora sim, vou voltar lá para o relatório primário, devolver ele para o estado original, e vamos pegar o menu aqui, e vamos para o próximo recurso. O próximo recurso no nosso menu é o Group By. O Group By é um recurso do tipo, eu tenho lá um exemplo prático. Eu tenho lá, tentando pegar a realidade de uma regra de negócio de vocês aí. Eu tenho lá um relatório de consultas, onde constam pacientes, médicos e valores. Aí eu quero ver, por exemplo, o total por médico. Então, eu viria aqui, selecionaria aqui médico, coluna médico, porque a função eu pegaria, então, a soma e a coluna onde está o total, e o usuário, sem a necessidade de ajuda de um desenvolvedor, poderia ver os dados totalizados por médico. Vou fazer aqui um exemplo de acordo com o nosso conjunto de dados. De novo, o único recurso que única informação agrupadora que a gente tem aqui é o pré-requisito. Para a gente pegar uma função diferente, aí vamos pegar a média de preço. Aí tem a opção de botar um label aqui no nosso totalizador. Chamar de preço médio aqui. Poderia adicionar tanto colunas agrupadoras quanto colunas totalizadoras. Aqui, opcionalmente, eu posso habilitar uma soma. Máscara de formato, se eu não colocar uma máscara, ele vai herdar do que está na coluna. Então, tenho aqui os meus dados agora agrupados por pré-requisito, por média e preço. Vamos botar uma outra coluna aqui, só para a gente montar o exemplo. Primeiro, nós vamos colocar uma contagem de qualquer coisa aqui, que a gente vai chamar de quantidade. E aqui, sendo uma contagem, então, ele não tem decimais. E abaixo, vamos colocar, então, a média do preço com o label preço médio. E na coluna contagem, na coluna quantidade, eu vou habilitar a soma, sendo que esse total me interessa. A soma de preços médios pode não ser útil. Então, está aqui. Para quem tem Oracle 12c Developer, Forms Parte 1, ele pode adquirir outros 2 cursos a um preço médio de R$ 950. Sem pré-requisito nenhum, eu tenho 19 cursos à venda com preço de 815,05. Então, esse é o nosso agrupador. Salvar. Vou chamar aqui de agrupar. E vamos salvar. De volta ao nosso... Diga, Eduardo. A gente consegue mexer a ordem das colunas ou eu tenho que refazer? Aqui no agrupar? Isso.
Vamos ver se funções. Vamos ver se tem como reordenar aqui. Não estou vendo uma opção de reordenar aqui. Acredito que não tenha. Não tem um mover para cima, mover para baixo, que nem tem em alguns recursos. Então, acredito que não tem essa opção de reordenar. Tem que refazer a coluna se quiser ela em outra posição. Deixa eu só ver uma coisa aqui fora. Ações, dados, agrupar por classificação, formato, não, aqui não temos o colunas. Então, não. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem a funcionalidade de reordenar as colunas depois do agrupamento formado, só desfazendo a coluna e refazendo. De volta, então, ao nosso report primário. Tirar fora dele aqui a questão do que está associado, aplicar. E vamos ao último recurso do Interactive Report que o nosso usuário tem para facilitar a vida dele. O recurso da tabela dinâmica. Ah, tá. O nome tabela dinâmica é só lá fora mesmo para tirar o susto de quem vai fazer isso aí, porque aqui dentro já atende tudo pelo pelo conceito do pivot. Então, para quem está acostumado aí a fazer pivot em query, o que não é o meu caso, fica bem fácil de montar isso aqui. Eu, particularmente, nunca fui muito eficaz em escrever pivot sem precisar consultar a documentação, então pode ser que eu precise fazer umas 2 ou 3 tentativas e erro aí para ter sucesso. Então, vamos ver a coluna pivot aqui, eu vou pegar a carga horária, que serão as colunas do meu relatório. A coluna de linha, de novo, tem a questão do pré-requisito, que é o meu único agrupador. E a função, eu vou pegar, então, uma soma de carga horária. E vou chamar essa informação de total horas. Não vou colocar uma máscara, porque a princípio ele vai herdar a máscara da coluna. E vou aplicar. Então, isso provavelmente é o melhor que eu consigo fazer com este conjunto de dados, onde fica, então, demonstrado que para a Oracle 12c Developer Forms Part 1, eu não tenho nada à venda com 8 horas, nada com 12, nada com 16, 36 horas com duração de 18 e nada com o restante. E, da mesma maneira, todos os demais aqui, sem pré-requisito, aqui, por exemplo, ó, nada com 8, 12 horas com 12, 16 com 16, isso é coincidência, tá? Não é falha. 72 horas com concursos de 18 horas, 140 no 20 horas, e assim por diante. Imaginem essa situação aqui para uma verificação de comercialização de plano de saúde. Vocês estão com todos os dados num relatório só, eles colocam lá os
os códigos dos planos como coluna do relatório de vocês, colocam a região ou cidade, não sei como é que vocês fazem a nucleação aí das vendas e apuram quantas vendas de cada plano tem em cada região geográfica de vocês. Então, esse aqui com certeza é um recurso um pouco mais complicado para o usuário de vocês. Para quem domina a tabela dinâmica do Excel e de outras planilhas de cálculo, aí é bem tranquilo, porque a lógica é, se não igual, muito parecida. Agora, para quem é neófito nessa questão, daí fica realmente bem complicado. Então, vamos salvar aqui e vamos apresentar os detalhes finais. Salvar. Tabela dinâmica. Cliquei. Voltar para o meu relatório primário. Aqui o primário eu vou definir. Apliquei. E vamos olhar aqui, então, as alternativas finais do nosso menu. Depois da tabela... Oi, diga, Renato. Você salvou onde mesmo? Eu estou procurando aqui. Ações, relatório, salvar. Encontrou? Tranquilo, obrigado. Então, os recursos finais aqui, depois da tabela dinâmica. O salvar a gente já utilizou para caramba, o redefinir também. Temos ainda as opções de download em 4 formatos diferentes e todos eles funcionam, tá? Qual é a diferença do CSV para o Excel? Vamos pegar aqui o nosso destaques. Eu vou exportar o destaques em Excel. Selecionar aqui Excel. Não vou mexer em nada dos parâmetros e vou fazer o download. Vou pegar aqui. Pode ser na minha pasta TNT mesmo. E já vou clicar sobre o relatório para ele abrir. Aguardar um pouquinho aí, meu Excel executar. Ó, o Excel é capaz de, para o formato Excel, o Oracle é capaz de exportar também as definições que o usuário fez lá na tela dele. Se isso fosse uma exportação CSV, seriam somente os dados. Não vou procurar agora porque que tem algumas linhas em branco, tá? Isso aí. Depois eu encontro qual é o motivo por que no meu relatório algumas linhas estão sem destaque, sendo que aparentemente todas as condições de destaque estão aqui, tem inclusive linhas sendo atendidas por elas. Acho que é tudo que cai no valor hora 30. Deve ter ficado fora da faixa. Vamos ver aqui, baratos é menor que 30. Normal é entre 30 e 0,1. Muito obrigado. Aqui a gente só troca por um menor igual e já está resolvido. Agora sim, então, nenhuma linha em branco mais. Para manter essas definições, ações, salvar relatório. Relatório nomeado, já tem nome, sobrepõe o relatório existente. O usuário pode fazer isso aqui sem salvar? Sim, pode, problema nenhum. Só que daí a duração do ajuste dele é até o final daquela sessão. Da próxima vez que ele fizer login, essas definições não estarão mais ali. Então, para ele preservar e ter o
o acesso para reutilização, ele precisa salvar o relatório dele. Depois do download, ainda temos a assinatura. A gente pode pegar e determinar ali, quem tiver o acesso de acordo, determinar que quer receber este relatório no formato que ele escolher, de acordo com as permissões de dados que ele tem. Ele informa qual é o destinatário do e-mail, informa qual é o assunto. A frequência tem uma listinha de valores aqui, um pouco mais restrita. Início e término. Então, nosso usuário pode, se ele tiver que se deslocar para algum local em que ele não tenha acesso ao sistema e, ao mesmo tempo, precise ficar de olho nos dados de um relatório dele, ele tem esse recurso aqui da assinatura, em que o relatório será enviado para ele no formato que ele escolher. Entendido até aqui? Beleza. Então, vamos aos que tem de recursos do desenvolvedor que pode precisar de ajustes aqui. Só tomar uma água aqui, que a voz já está pedindo para parar. De volta ao nosso ambiente de desenvolvimento, então. Temos aqui o nosso objeto Report Cursos. E dentro do Report Cursos, temos aqui os atributos. E dentro dos atributos, então, temos aqui todos esses recursos. Tudo aqui são as opções que o usuário tem lá na tela. Então, temos aqui a seleção de linhas por página. Isso aqui a gente vai, por enquanto, o usuário, para mexer nisso, ele tem que vir aqui em ações, formato, linhas por página, e ele escolhe quantas linhas ele quer ver. A gente vai habilitar esse recurso aqui. Vou executar novamente o relatório para mostrar para vocês. E, ó, apareceu aqui já prontinho. Ele só precisa acessar e selecionar o valor que ele quer. Então, essa é uma funcionalidade que vocês podem habilitar para o usuário de vocês. Para Aqui, trocar o parâmetro aí de, se eu quiser de 20, aqui está de 5 em 5, né? Se eu quiser aumentar ou diminuir isso aí, pode fazer? olha, ainda não procurei pelo recurso de tentar mudar essa lista de valores aqui. Mas você está dizendo mudar os valores dessa lista de valores aqui, né? Isso. Ainda não. 1, 5, 10, 15, 20, 25. Depois do 25 pula para 50 que dobra, 100 que dobra, 1000 que multiplica por 10 e tudo. Olha, até vou dar uma olhada se é possível, mas nunca dei atenção a isso, nunca tentei. Aqui temos um valor, que é o nosso próximo atributo lá, que é perigoso deixar aqui, que é o tal do tudo. Imaginem que o relatório que vocês entregaram para o usuário de vocês, ele pode ter uma quantidade muito grande de itens. E uma quantidade muito grande de itens, se ele quiser ver tudo ao mesmo tempo, significa que... Bom, vamos pegar um exemplo bem salgado, digamos. Vamos pegar aí um relatório que tenha 15.000 linhas. E não é nenhum absurdo existir um relatório desses. Então, o que
acontece se a gente permitir que o usuário veja todas as 15 mil linhas ao mesmo tempo. Banco de dados vai ter que entregar as 15 mil linhas, o application server vai ter que trazer essa informação do banco de dados até o ambiente dele e vai ter que fazer a entrega para o usuário, e o dispositivo do usuário vai ter que ficar carregando todos esses dados em memória para depois exibi-los. Então, isso tudo tende a levar muito tempo. Semana passada eu ainda tive que resolver uma situação, um colega descuidou e deixou tudo ali para um relatório que, dependendo dos parâmetros informados, podia passar de 1 milhão de linhas. E daí um usuário foi lá e fez, e a sessão do usuário simplesmente encerrou, e sem receber os dados, encerrou por timeout, porque ele botou para processar e foi fazer outra coisa em outra tela. Encerrou por timeout aquela sessão, em tela, no application server também, só que no banco de dados ela ficou ativa, e ela não iria parar, porque o banco de dados não iria conseguir concluir a tarefa, porque não tinha mais uma requisição para onde ele deveria entregar. Então, esse é um cuidado a ser tomado. Para a gente limitar, para a gente tirar fora esse tudo aqui, a gente só vem aqui nos maximum rows per page e a gente põe um valor aqui que pode ser um valor bem alto. Vou botar aqui 5 mil. Então, eu venho aqui e ó, não tem mais tudo aqui, não tem mais, nem os 5 mil não apareceu. Ficou limitado ao 1000 registros de cada vez aqui. Então, até a demanda do Pedro faz algum sentido, porque com os desktops mais recentes aí, com as capacidades mais recentes de equipamento, 1000 linhas pode ser pouco. O usuário já teria que partir para outros recursos para obter a informação total ao mesmo tempo. Diga, Pedro. Essa informação de macros registro por página, ela pode ser também em tempo de execução? Se você, de repente, quiser, eu quero um percentual em cima da quantidade de linhas da tabela. Também não tentei esse recurso ainda. Sempre fiquei pelos valores estáticos. Mas vai fazer parte da mesma pesquisa. Tentar tornar isso dinâmico. O help diz que suporta itens de página ou variáveis de sistema, né? Esse help aqui? Ou o help do... Não, o help do campo de aqui? Maximum rows. Uhum. Substituições suportadas, application, page items and system variable. Mas é para agora que a gente testa isso. Vamos criar um item aqui. Item de página. Vamos chamar de linhas por página. Linhas PP. Vai ser um select list. Vou colocar aqui o redirect já, para ele disparar o ajuste. E vamos colocar uma lista de valores aqui. Estática mesmo, só para a gente fazer o nosso teste. Onde a gente vai colocar, então, 5, 5, 10. Opa! Dez, 20, 20, 50, 50, 100, 100, 1000, 1000, 10.000, 10.000. Eu tenho que mexer no sort, porque senão ele ordena como texto. Parâmetrozinho aqui na lista de valores estática, quando a gente faz ela na tela,
que é o Sort at Runtime. Se a gente deixar isso ativado, ele vai ordenar os dados por ordem alfabética, e por ordem alfabética, o 1 vem antes do 2 e o 2 vem antes do 5. A gente tira isso aqui fora, desliga isso aqui, e ele fica na ordem que a gente colocou. Ok. E vamos pegar aqui, então, o nosso atributo, e vamos ver aqui como é que ele vai se comportar quanto a isso. Vou pegar a sintaxe aqui. Imagino que a notação seja essa, e-comercial, nome do item. Linhas, underline, pt, ponto. Acho que não é lista de valores que ele quer aqui, não. Vamos ver. E tudo. Só botou linhas pp aqui, vamos botar 100 aqui. Aham, funciona direitinho, só que continua limitado em 1000. Então, só a revogação do 1000 que é a pauta para a gente fazer a pesquisa. Ó, ele vai botando até o limite que eu selecionei logo acima aqui. Então, sim, respondendo a pergunta do Pedro, é possível ter esse máximo, porque daí o que você faz? Esse item aqui, em vez de ficar em tela, ele fica oculto. E você resolve ele por uma lógica de programação. Ó, eu quero, tipo, 15% do total de registros. Aí ele fica lá com a continha dele e aqui exibe o valor dele como sendo o maior valor possível. Então, essa curiosidade já está satisfeita. Vamos saber onde é que fica, eu vou pesquisar, onde é que fica, então, o limite de 5.000 ali, que nos tempos modernos já pode ser pouco. Continuando aqui, as demais opções do menu ali, para a gente revogar a permissão, se for o caso. Aqui uma permissão que nunca é ativada, que é para o usuário salvar relatórios públicos, a não ser que vocês tenham aí 3 usuários, que sejam os únicos usuários de uma tela e que os 3 realmente tenham a intenção de partilhar as construções entre si, 3 ou 10 que sejam, mas um relatório para 50 pessoas já não é interessante conceder esse tipo de permissão. Os formatos de download, vocês podem restringir formatos aqui, se vocês quiserem. Uma marca d'água. Quiserem colocar uma marca d'água no report de vocês, esse texto que vocês colocarem aqui, ele vai aparecer num sentido noroeste-sudeste. Não, perdão. Sudoeste-noroeste, vai aparecer por trás dos dados de vocês. O heading aqui, como fixar o header da página, o que é isso aqui? Não vou mexer, tá? Mas vou mostrar para vocês. Em outros tempos, quando a gente, só mudar aqui para 10.000, aqui eu vou exibir 100. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho dados que vão além do fim da tela, nesse monitor que eu estou utilizando. Se alguém estiver utilizando um monitor maior, pode ser que esteja vendo todos os dados. Então, no meu caso, eu tenho dados que vão além do fim da tela. Se eu precisar rolar isso, olha o que acontece com o header lá em cima. Ele fica no lugar, ele permanece sempre visível. Então, aquela propriedade que eu mostrei para vocês lá é para mudar esse comportamento aqui.
Ainda bem que a Oracle criou essa solução aqui, porque antes dela a gente tinha que resolver com intervenção de HTML, CSS e JavaScript, porque senão o header sempre ia embora junto com a primeira linha do relatório e a gente ficava aqui vendo um conjunto de dados sem header e com a dificuldade de interpretação inerente. Visualização em forma de ícone, mais um recurso. Só para entender, se fixar como page, ele mantém lá as colunas. A minha não, eu botei para ela não fixou, não. Está como page? Tá. E não ficou aqui. Foi embora. Deixa Tá eu ver. salvo? Vou salvar aqui agora. Salvar. Executar. Continuou indo embora. Você tem que relatório, clientes, No relatório interativo de cursos. cursos. Isso, relatório interativo. A gente tem os dois no formato clássico, tanto clientes quanto cursos. E a gente tem o cursos no interativo. Então, é o cursos interativo. Esse recurso ele não é válido para o relatório clássico. No relatório clássico, vai tudo embora. No relatório clássico, esse recurso ainda não foi trazido. Não. O meu, de fato, ele ficou. Não, ficou rolando. E é o interativo. Ele não mantém lá. Manteve. É porque eu tenho que aumentar aqui a quantidade de linhas. Perfeito, manteve. Beleza. Maravilha. De volta aqui, mais dois detalhes aí, que se vocês quiserem, uma visualização no formato de ícones, ou uma visualização em detalhes. Aí aqui vocês precisam habilitar todos esses atributos aqui. Vamos pegar aqui a coluna de link, vai ser o ID. Vamos fazer de conta que a data de criação é a nossa imagem, não vai voltar imagem nenhuma lá, mas ok. A nossa coluna de label, vamos botar aqui o nome. E vamos ver se ele vai deixar a gente exibir como icon view. Icon view, vamos ver onde é que ele fez ou não fez. Ele não fez. View. Label column, acho que a falta de uma imagem faz com que não seja possível. Ou, um pouquinho. Colunas. A coluna ID nem está aí. É que ele botou ID como opção de coluna. Existe um report? Ah, sim, existe, mas está hidden. Nativamente hidden. Então vamos colocar o link no próprio nome. Link column, então passa a ser também um nome para a gente acessar. Não. Há algum bug que está impedindo o funcionamento aqui. Vou dedicar um pouco de atenção, ver se eu descubro o que está nos impedindo, se é alguma configuração do application server ou o que está acontecendo aqui que não está nos proporcionando a visualização no formato de ícone. Eu revogar aqui. Vamos ver o formato detalhe aqui.
Aí aqui no detalhe, vocês podem, então, acrescentar detalhes, descrições, informações adicionais de maneira dinâmica. Vamos ver como é que fica o visual disso. Também, aparentemente, não está funcionando. Pediu um prazo aí até amanhã para descobrir o que está faltando aqui para habilitar esses 2 recursinhos para nós, mas com certeza está faltando alguma coisa aí de recurso, porque isso deveria estar funcionando. Amanhã eu volto aqui para exibir esses detalhes para vocês. Essa região ela pode ter um alias. Por que uma região dessas pode ter um alias? Porque é o único recurso do Apex que pode ter uma URL própria. Ainda não entendi exatamente qual é a utilidade disso. Ainda nem tive a oportunidade de usar, mas todos os Interactive Report eles têm uma URL exclusiva deles, e nessa condição eles podem ter um alias. O report de vocês ele pode ter um remetente exclusivo, se para os casos de usuários que optarem para receber por e-mail. O indexador Oracle Text, ainda não tive necessidade, não cheguei nem próximo de ter necessidade de utilizar isso aqui, ainda mais em uma coluna de dados apenas. Oracle Text é o tipo da coisa que a gente utiliza quando a gente precisa que a coisa seja indexada e não tem outro jeito, né? Fora isso, eu confesso que eu não utilizei Oracle Text ainda em volume de dados tão pequeno quanto o que tem nessas colunas aqui. Só faria sentido aí se eu tivesse 15 milhões de nomes e quisesse fazer a pesquisa por nome mesmo. E lá no final, todos os nossos objetos têm aqui o changed by e o changed one. Aqui depois tem um report de histórico que a gente vai ver, em que a gente vê um mapeamento disso aqui, quem foi e quando foi a última alteração de cada objeto que tem dentro da nossa aplicação. Dúvidas quanto ao report interativo? Não? Então vamos adiante. Vamos começar a conversar então sobre forms. Vamos começar a construir forms. Vamos começar a ver o que o Apex tem de recursos de forms que são da natureza dele, mas que, infelizmente, em algumas coisas, ele está bastante distante do Oracle Forms. E mais se tem questionamentos, inclusive lá no fórum de ideias, lá é no sentido de transformar em recurso de wizard a questão das teclas de atalho. Isso ainda não existe. A gente não tem o F7, F8 ainda, a gente não tem o F9, a gente não tem o F10. Então, isso não nasce junto com o form do Apex, como nasce junto com o Oracle Forms. E é um recurso que, obviamente, faz falta. Então, vamos ver o que o Apex tem para nos oferecer em termos de forms. Começo de conversa, o Wizard, nesse momento, está um pouco confuso quanto à questão de forms. Por quê? Porque o forms, ele não é, pelo Wizard, ele não é autonavegável, ele precisa de recurso adicional de navegação.
É outra coisa que não tem, o seta para cima e o seta para baixo, que a gente tem lá no Forms, também não tem aqui. Tem algo Então, que chega próximo, mas não tem. Fica, uma- Pedro. Maurício, não tem, ou você não, nós podemos programar isso ou não tem como fazer? Sim, tem gente aí no mercado que fez, mas ainda não tive a oportunidade de ver como, nem qual é a desenvoltura e nem qual o tamanho desse código. Entendi. Então, como eu disse, nesse momento, o Forms está um pouco confuso, inclusive, na questão do próprio Wizard, porque a gente não vai aqui no Nova Página, vamos sim no Nova Página, só que em vez da gente escolher Form, que seria a escolha óbvia, a gente vai ter que escolher um dos nossos reports, que a gente já fez, e solicitar que junto com o report seja criado o form. O inverso seria o óbvio, mas o inverso nesse wizard aqui não está funcionando. Então podem pegar ali a critério Classic Report ou Interactive Report. Ao que eu disse quanto à reutilização de páginas, ele virou a semana, ele voltou à numeração lá, ele está me apresentando todos os buracos de numeração que ele tinha, ele já colocou de volta ali para eu reaproveitar. Então, eu vou chamar aqui a minha rotina de cadastro de clientes. A minha página... Maurício, tem que ser, Oi? Tá mudo, Renato. tem que ser interactive report, ou pode ser o classic, como seguir Pode ser o o que você Classic. está fazendo? Eu estou Ok. fazendo Interactive, mas se quiser escolher o Classic, tudo certo também. Tranquilo. Eu estou tão acostumado com Interactive, porque isso dá uma série de funcionalidades para os usuários, né? Os usuários gostam muito mais do Interactive que do clássico, porque eles gostam dessa independência também. Então, eu estou meio que no piloto automático, o que eu faço é Interactive. Então, meu report ele vai ser numa página normal, e aqui a pergunta que a gente estava deixando de responder. Include form page, aqui a gente vai responder sim. Agora, então, ele está perguntando qual é o nome da nossa página de forma, ele já está propondo o número ali também, não precisam mexer nisso. Eu costumo dar o mesmo nome para as duas páginas, até porque raramente a página form ela vai estar em uma chamada de menu, minha chamada de menu vai ser sempre o report, quase sempre o report. E o form page, daí aqui a decisão depende da quantidade de colunas que tem a tabela de vocês. Se for uma tabela com 30 ou mais colunas, o ideal é que vocês escolham página normal, para vocês terem todo o desktop na hora de apresentar o form. Quando for menos colunas, temos aqui a opção Modal Dialog, que é essa própria página que vocês estão vendo aqui, ou o Drawer, que é ela aqui no cantinho e com freeze vertical até o limite de tamanho da tela. Vou deixar no Drawer, que é um template que a gente ainda não fez. Data Source, tabela, e escolhemos a tabela de clientes aqui. Podemos desabilitar a escolha de breadcrumb e vamos dar uma entrada de menu e um íconezinho novo para a nossa construção. E que ele fez? Nada, aparentemente. Talvez. Eu acho que ele não fez.
Vocês devem ter tido sucesso, para vocês não deve ter emperrado. Deixa eu só rapidinho fazer aqui de novo. Para mim emperrou quando eu cliquei no ícone. E daí depois a página simplesmente se perdeu. Não é habitual isso, tá? Não. Diga, Renato. Maurício, para você está aparecendo, para as outras pessoas aí também está aparecendo o primary key aqui, perguntando qual é a do primary key da coluna 1 e da coluna 2? Só um pouquinho que eu já chego lá de novo. Tranquilo. Table. De clientes. Breadcrumb não. Aqui o meu ícone. Agora vamos ver se vai ser sem emperrar. Beleza? Sim, agora sim. Next. E daí ele vai perguntar qual é a primary key da nossa tabela. Por que ele vai fazer isso? Porque ele precisa dessa informação para montar o form. Se ele vai estabelecer aí em todos os lugares necessários para a comunicação, para o load de dados, para o update de dados, para o delete de dados, para o insert de dados. Ele precisa dessa definição de qual é a primary key. Diga, Pedro. Ele não traz isso já do banco, não? Sim, aqui ele está dizendo o que ele achou no banco. Mas ele está me dando a oportunidade de alterar. Se eu quisesse, por exemplo, utilizar uma unique aqui, tivesse a do banco autoincremente, quisesse utilizar uma outra coluna aqui que fosse unique, ele iria deixar. Mas a sugestão sempre é o que já está no dicionário de dados. Limitada a 2 colunas. Diga, Nilton. Eu não sei se é algum erro nosso, na empresa que eu trabalho, mas se eu pegasse o limite do Oracle de tamanho de campo é 30 caracteres. Né? Isso. E se eu pegasse uma primary key com um nome de 30 caracteres, ele não permitia eu seguir adiante, tinha uns problemas. Isso era erro nosso, continua? Tem alguma coisa com limitação de tamanho? Isso é um comportamento do wizard do Apex, que ele meio que inclui o prefixo do nome do item aí nessa contagem. Então, ele trunca o resto em 27. Mas vamos supor, se eu coloco o nome de 30, se minha tabela originalmente tem um tamanho de cliente, endereço, ID, sei lá, se somando isso dá 30, ele vai fazer alguma tratativa em cima disso. Você está falando de 3 colunas ou uma coluna com... Não, uma coluna só com um tamanho de 30 caracteres. Ele dava uns erros, ele exigia que eu diminuísse o tamanho, fazia algumas coisas. Até onde eu sei, o nome do item, por ele ser um objeto de banco de dados também, ele tem o mesmo limite de 30. Então, ele tira do nome da coluna a quantidade de caracteres que ele precisa para botar o prefixo do item. Para passar por cima disso, se for muito necessário, você tira fora o prefixo do item e você consegue manter o nome original da sua coluna como nome do item. Ah, tá bom. Tá ok. É isso que a gente está fazendo, então. Tá ok. Obrigado. Capaz. Tomadas todas as decisões, temos então o Create Page. À medida que a gente vai construindo, a gente vai se habituando a saber que tem algumas coisas que a gente tem que arrumar. Então, eu sei que o template do meu report está errado, então isso eu já posso resolver imediatamente. Porque eu utilizei o Interactive Report. Quem tem o Classic Report não tem um problema. Então, aqui eu já vou alterar para Standard. Vou executar o meu report. E tenho aqui, então, o mesmo report clássico, o mesmo report de clientes, só que no formato interativo, que a gente fez lá na segunda aula. E eu tenho 2 objetos novos dentro desse report, que são muito parecidos, mas não são iguais. 2 objetos de
link, sendo que eu tenho um link aqui no botão Create, que daqui a pouco a gente vai ajustar o label dele, e vai me abrir a página Form. Esses labels aqui a gente também vai ajustar na sequência. E eu tenho também o link aqui na linha do report, em que, quando eu clico sobre, ele abre a mesma página Form, a mesma página 7, só que já com os dados carregados do cliente que eu selecionei. Então, o jeito low-code do Apex de construir forms, ele se resume a isso aqui. Ele vai fazer um report com todas as colunas, isso ele não nos pergunta em tempo de criação, se a gente quer intervir na quantidade de colunas, e vai também criar form com todos os fields da tabela, em ordem do dicionário da tabela lá no banco de dados, e com data types na variação de texto para área de texto, ele tem aqui uma limitação de tamanho que, se não me engano, é de 100 caracteres. Se for 100, ele já vai considerar área e não item. Em seguida, a gente vai ver esses detalhes todos. Agora, eu só vou pedir para vocês testarem o objeto de vocês no formato editar registro existente. Peguem um registro qualquer aí da tabela de vocês, coloquem uma vírgula no endereço que ela está faltando e cliquem no Apply. Ó, o meu está funcionando corretamente. Espero que o de vocês também. Alguém não teve sucesso? Então, vamos começar a apresentar o nosso produto, nossas páginas, nossas regiões Form. Vamos começar aqui pelo link de alimentação. Link de alimentação, ele, da mesma maneira que a nossa lista de menu lá, que a gente já visitou, que a gente já brincou com ela, vamos pegar aqui no interativo eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo ir pela edição rápida, não. Quem foi pelo clássico consegue ir pela edição rápida, quem foi pelo interativo vai ter que ir pela edição da página. Então eu tenho, no meu caso aqui, no interativo, o link fica num lugar diferente do clássico, tá? Não atentei para esse detalhe no início, então eu não deveria ter pedido para todo mundo fazer igual. Para quem está no clássico, o link vai estar na coluna ID, tá? Para quem está no interativo, o link vai estar aqui nos atributos. Então vamos olhar aqui o nosso link. Então, é a primeira informação aqui no alto. Quem está no clássico, ele vem aqui na coluna e vai ter a mesma informação aqui. O tipo da coluna é link e o link vai estar logo abaixo. Mas o conceito, a configuração do link é igual para todos. Então, eu tenho aqui, então, um link para um destino personalizado. E abaixo eu tenho, então, que destino é esse? Aqui onde diz Target, não é uma propaganda da Target Trust, tá? Temos, então, o destino. Vamos clicar aqui, isso é um botão. Então, qual é o meu destino personalizado? Pode ser uma página nessa aplicação, uma página em outra aplicação, ou uma URL. Exatamente a mesma coisa que vocês viram lá nas entradas de menu. Qual é a página de destino? E qual é a carga de dados que eu quero enviar para essa página de destinos? Isso aqui ele vai alimentando, não são só duas, tá?
Quando se preenche a segunda, aparece a terceira e assim por diante. Parece-me que o limite é 50, mas não vou utilizar um link com 50 colunas dentro. Se precisar transportar 50 dados de um lado para o outro, eu vou dar um jeito de criar uma chave única para esse conjunto e vou construir a alimentação deles no destino e não enviar tudo a partir da origem. Quanto menos informação na URL, melhor. Essa é a premissa básica. Temos a questão do escape na URL, que precisa ser tratada. Caracteres que são separadores na URL não podem estar no conteúdo, a não ser que a gente trate o escape, tudo direitinho. Então, muitos motivos para não fazer um monte de colunas no link, e, por enquanto, nenhum motivo para fazer. Ao menos no que me diz respeito, nenhum motivo para fazer. Tem gente que faz, e faz a torta direito. Ah, preciso de 50 informações no destino, vou enfiar 50 no link. Eu não faço. Então, informação a ser enviada para o destino, fonte da informação a ser enviada para o destino, aqui, ó, isso aqui é a coluna do meu report. Então, aqui, ó, todas as colunas do meu report, eu poderia colocar aqui como informação a enviar para o destino. Além de todas as colunas, eu tenho itens da página corrente, eu tenho itens de alguma página qualquer da aplicação, eu tenho itens da página 0, que a gente ainda vai conversar sobre a página 0, e eu tenho itens da aplicação, que a gente também vai conversar ainda a respeito. Então, por enquanto, vamos ficar com as colunas do nosso report. Já está resolvido aqui que será a coluna ID, e não temos outra informação para enviar aqui. Aqui o clear cache fica vazio, porque quando a gente acessa um registro existente, a gente não quer fazer clear cache, a gente quer que os dados sejam carregados e que a gente possa fazer manutenção naquele registro. Aqui, ação de navegação. Então, temos aqui as opções adicionais ao Clear Cache. O Reset Pagination é a síntese de todos os demais. E aqui no avançado temos a possibilidade de anexar um request no nosso link. Ali na frente a gente vai falar sobre o que são requests. E o conceito da âncora. O que é âncora? Imaginem vocês navegando para uma página. Um exemplo rápido aqui. Abrir uma página qualquer aqui. E vou puxar isso aqui para baixo. Aí eu estou aqui no fim. Ver se ele vai carregar. Eu estou aqui quase no fim da página. Aí eu preciso navegar. Naveguei. Eu preciso voltar. E em vez de ele voltar aqui para onde eu estava, ele volta lá para o topo. Então a ancoragem serve para evitar isso aqui. A página que a gente está chamando, a gente pode determinar uma navegação vertical nela, se ela tiver muito conteúdo, senão isso aqui não é aplicável. Vamos adiante? Então, apresentado o link com conteúdo, diga, Eduardo. As janelas normalmente tem um help, quando você clica lá, essas que são modal não tem help, né? Help, que tipo de help? Tipo assim, o que é esse anchor? Por exemplo,
Ah, tá. Aqui não. Aqui realmente não tem o help ainda. Essas janelas que são modal não tem um help igual a janela anterior que tem um help, ele que você clica em cima, clica no help e ele te mostra. Sabe que nunca tinha prestado atenção nisso, mas não, ele não tem acesso ao help aqui, realmente. Vou questionar, vou tentar descobrir como é que acessa o help desse cara aqui. Tem um help. Não. Além de escrever lá no Google e receber a ajuda do Gemini. Deve ter algum comando aí, né? Algum É F da provável que exista uma maneira. Vou tomar nota aqui no meu bloco de notas mais antigo do universo. Bloco de notas mais antigo no universo é lápis e papel, né? Quer dizer, mais antigo que o papel é o papiro. Mais antigo que o lápis é a pena. Então, não estou exatamente no tempo, na idade da pedra lascada. Já tem um papel e caneta. Brincadeira. Explicada a âncora, então. Dúvidas sobre a montagem do link? No reporte interativo, ele funciona nativamente dessa maneira como atributo. Se a gente quiser ele na coluna, a gente só vem aqui na coluna, transforma o tipo dela em link e segue o mesmo procedimento que a gente acabou de fazer ali no link agora. O link do nosso botão, ele é exatamente para o mesmo destino, está aqui embaixo o nosso botão, All Create. Vou escolher ele aqui, vou selecionar um label, vou escrever um label diferente para ele. Vou colocar aqui o label novo, para explicar para o meu usuário que é ali que ele tem que clicar para adicionar um cliente. O botão pertence à única região existente na página, o slot dele, aí fica do conforto do desenvolvedor e do usuário, se essa posição aqui está adequada para o botão, senão vocês trocam o slot. O restante das propriedades ele já está em hot, então significa que ele está sem a transparência já. E diga, Oscar. Dentro do Forms, do Edit, tem também o botão, né? Tem como alterar o label dele? Você está falando da página form já? Não, quando vai editar ele diz lá. É a outra página, Oscar. Ah, não. Eu acho que eu sei do que ele está falando. Aqui? Isso, aí. O Alt aqui? Isso. Uhum. Clique aí. Já volto lá. Para tirar esse edit daqui, né? Não. Clique aí. Viu aqui embaixo, ó, aplicar alterações. Que tem em inglês? Tem como alterar isso aí? É a outra página. A gente já vai para outra página daqui a pouco. Desculpa aí. Capaz. Eu achei que você estava querendo alterar esse Alt que aparece aqui do Edit. Esse aqui também é alterável, tá? Isso está escrito lá nas propriedades do link, que ele deve exibir a palavrinha Edit aqui. Vou terminar de ajustar o nosso botão aqui, então. Vamos olhar o link do botão. O link do botão, ele, então, vai para o mesmo destino. Ele não envia dados. Por quê? Porque ele quer criar um registro novo. E ele ordena um clear cache com a intenção de garantir que nenhum dado existente atrapalhe a criação do novo registro. Então, o clear cache significa que estou ordenando uma limpeza total dos valores que possam estar na seção para a página 7. Diga, Renato. Já vi aqui, Laurício, desculpe, já descobri. Beleza. Feita essa parte, então. Então, só alterei, na prática, o label do meu botão.
E agora podemos, então... Ah, faltou os labels da coluna aqui. Rapidamente, então, aqui, endereço. Se a gente não fizer isso aqui, na primeira vez que a gente vê, provavelmente a gente esquece de fazer e depois alguém reclama. Então, agora sim, comentários e endereço ajustados. Agora, então, vamos abrir a nossa página Form, que é onde a gente vai para criar ou editar os nossos registros e vamos editar a nossa página Form. Então, eu tenho lá, no meu exemplo, é a página 5 que contém o report, a página 7 que contém o form. Não precisam, em hipótese nenhuma, serem consecutivas essas páginas. Então, a nossa página, ela não tem nada diferente de todas as páginas que a gente fez até agora, com exceção do template, do page mode, melhor dizendo, do template, que daí é o drawer, ou o modal dialog, ou o wizard. Wizard é aquele da session lá. E todas as nossas dialogs, elas têm definições de largura e altura padrões e elas podem ser redimensionadas pelo desenvolvedor. Não é habitual isso aqui, mas pode acontecer. Vamos ao que interessa, a nossa região. A nossa região está estabelecido aqui que ela é um form, tá? Por que que isso é importante? Porque na release 23, que foi ali na semana passada, em termos de janela de tempo, a definição do form não era pela região, era por um processo de página, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, no 24, tanto no 24.1 quanto no 24.2, a definição de que isso aqui é um form está na própria região. A Oracle, ela foi fracionando a informação, cada objeto ficando com a informação que ele precisa. Então, agora a gente tem a região dizendo que ela é um form, e dentro dessa condição, o source é dela, tá? E, ó, a região é um form em cima da tabela T clientes. Uma cláusula where, se por acaso vocês tiverem recortes de dados por usuários, é a cláusula where que vai resolver isso para vocês. Diga, Pedro. Eu devo ter feito alguma besteira aqui, que eu fui alterar e disse assim, página não pode ser diretamente de uma página designer. Então, acho que eu alterei. Ah, não. É um comportamento só. Essa mensagem? Isso é apenas pelo fato de você estar em uma página modal, e a página modal ela não é executável a partir do desenvolvimento, porque ela precisa que a página mestre dela faça a chamada, porque ela recebe uma série de informações implícitas e ocultas aqui para fazer essa montagem. Então, é só isso que aconteceu, que a página modal não é executável a partir do desenvolvimento. Joia, tá bom. Então, aqui a minha região está dizendo que ela é um form em cima de qual tabela? Cláusula where, se é aplicável. E daqui para frente, a região de vocês é exatamente igual a todas as regiões que vocês já construíram antes de hoje. Então, nada de novo aqui para baixo que valha uma atenção da nossa parte. Se aparecer alguma coisa, a gente acessa e fala a respeito. Opa, perdão. Pontei para o rodapé da tela ali, apareceu o feed do Ed. Dentro da região eu tenho os meus fields. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre fields.
Então, dentro dos fields, agora eu já tenho outra decisão pertinente a um form, que é a questão da primary key. A primary key da minha tabela é a coluna ID. Isso está escrito aqui no field ppágina underline ID. Ele tem, primeiro, ele tem uma fonte de dados associada a ele, ó. Ele pertence ao form cadastro de clientes. A coluna de banco de dados desse item é a coluna ID. O data type desse item é number. E esse item é parte integrante da primary key da tabela. O item seguinte, ele não vai ter a definição da primary key, porém ele vai ter determinado aqui que ele, onde é que está o source dele? O outro está bem em cima porque ele é hidden, então uma série de propriedades ele não tem. Então aqui, ó, o source do nome, ó, form, coluna nome, data type varchar2. Aqui temos também a precisão ainda, que ele recebe também do dicionário do banco de dados. Aqui temos também a definição de que o nome é uma informação obrigatória dentro do value required. Então, o usuário não vai conseguir executar um update ou um insert sem ter um nome informado. Então, tudo isso ele copiou, ele trouxe informação lá do banco de dados em tempo de criação. Diga, Newton. Na quinta-feira que você caiu um pouquinho na sua casa, né? A gente estava conversando sobre o primary key. Quem trabalha com Oracle Form, geralmente, já está acostumado a fazer um banco de dados, chaves primárias compostas por 5, 6, 8, 10 campos, 12 de chave primária. Quando a gente começou a trabalhar com a Apex, na empresa que eu trabalho, a gente sentiu uma grande dificuldade nisso, porque a gente só achou uma maneira de fazer chaves primárias de um ou dois, os dois campos só. Existe alguma forma de eu não ter que mexer no banco ou alterar o banco e ter chave primárias composta de 10 itens, por exemplo? Existe. Você só vem aqui e faz o seguinte, ó, você vem aqui na sua região e aqui ó, a opção Include How ID Column, você diz que sim aqui e você transforma o seu How ID em Primary Key. Está tudo resolvido. Daí o restante, a Primary Key de verdade, você trata a nível de form como uma Unique Key. Tá, mas aí como que eu faço os releixos das tabelas mestres, detalhe, levo tudo isso aí para porque a gente trabalha com mestre, detalhe, detalhe do detalhe, detalhe do detalhe, aí por diante, entendeu? Em tela vai tudo pelo How ID. Mas depois nós não conseguimos fazer os relations das tabelas master details e vários details para baixo. Deixa eu tentar fazer isso aí. Não, deixa, depois a gente vê. Segue aí. A dúvida que você levantou realmente é interessante. É que não vai ter do Master Detail? Quando você estiver falando Master Detail, a gente pode fazer um exemplo dele. Vamos chegar lá e a gente faz um teste. Vamos ver, é que realmente a sua proposta é inversa àquilo que normalmente se pratica de precisar de relacionamento. Daí os relacionamentos tem como montar, mas não vai ser por primary key daí. Se você tem uma key que contém 8 colunas, e se você vai replicar essa key, significa que na tabela filha você vai ter as 8 colunas, né? Sim, ou mais, depende do banco que você pega, né? Uhum. Então, a relação master detail, já antecipando, vai depender de como você está construindo o seu relacionamento. Se você estiver construindo ele em master detail form convencional, acredito que você vai ter um problema. Agora, se o detail for interactive grid, daí o relacionamento está ali, daí é tranquilo.
Tá bom. Mas a gente fala disso quando a gente Chegar lá, tá bom, legal. chegar lá. Primeiro a gente constrói um master detail tradicional e depois a gente encaixa essa particularidade aí na nossa grade. Provavelmente essa parte fique para amanhã. Ok, legal. Na sequência, temos ainda como objetos visíveis para o nosso usuário os nossos botões, que a gente pode aproveitar que a gente está aqui e ajustar os labels. Então, o cancel fica cancelar, o delete. Agora eu estou no meu piloto automático, tá? Vocês escolhem os labels que vocês quiserem. Só não mexam nos nomes. Em seguida eu já vou explicar por que não mexer nos nomes. Diga, Pedro. Os botões não apareceram para mim aqui, não. É, Ué? cadastro de cliente, ação. Você tem que ir na página que ele criou do relatório. Não, aqui estamos na página form. Na página relatório tem um botão só, que é o Create. Pedro deve estar no relatório ainda. Como é que eu chego lá, então? Deixa eu... Tem o número da página aí em cima, ó, da página. Página 2, eu estou na página 2, cadastro de Abre cliente. a tua lista Deve de ser a página valores aí. 3. Abre a tua lista de valores aí, vê quais são as duas páginas que têm o mesmo nome e o form deve estar na segunda. Aonde é que eu abro a lista de valores? Aqui do ladinho do número da página, aqui no alto, Certo. clica aqui, ele abre a lista de valores de páginas desta aplicação. Aí você vai ter duas páginas com o nome cadastro de clientes e a de maior número deve ser o seu form. Cadastro de clientes, tem 2 e 3. Então é a 3. Agora sim. Joia. Beleza. Ajustei os labels. Agora, só para mostrar para vocês, os botões, com exceção do cancel, eles são condicionais. O delete e o save, eles são condicionais à existência de um registro, e o create, ele é condicional à não existência de um registro. Então, os três não serão exibidos ao mesmo tempo. E os nossos botões, eles têm também ações de banco de dados associadas a eles. Então, se vocês procurarem ali, propriedade database action do botão é o SQL update. Ó. Tem só as três opções aqui de DML. Cada botão tem a sua. Isso aqui é uma coisa que ficou bem feita ao longo do tempo, porque até não muito tempo atrás a gente dependia somente do nome dos botões para determinar a funcionalidade deles, porque a página form, ela reagia aos requests. Os requests, numa explicação generalista, eles são os nomes dos botões. Então, quando a gente clica em um botão excluir, eu estou alimentando o request da minha sessão com a informação delete. Eu poderia condicionar diversas coisas dentro da minha página a receber um request delete. Por que funciona dessa maneira? Porque eu posso precisar que uma determinada ação seja reação a diversas outras ações. Então, para eu não precisar, tipo, eu tenho uma ação que é necessária no insert e no update, para eu não precisar duplicar o meu código, então eu tenho a opção de request in, create save. Então, só por isso que temos a questão do request para capturar a ordem, para receber a ordem que foi dada para a página. Com exceção do link,
não temos mais link e botão, são as únicas maneiras da gente enviar requests para as nossas rotinas. O envio via PL/SQL não é mais possível. Eu tentei outro dia, nessas releases mais recentes do Apex, ele não permite mais. Tem diversas coisas assim que ao longo do tempo elas vão sendo retiradas da ferramenta. Funcionalidades que só quem procurou muito encontrou. Essa da definição do request via PL/SQL é uma delas. Deveria ter já uns 5 anos de desenvolvimento quando eu descobri essa possibilidade, daí funcionou por mais 10 e daqui a pouco não funcionava mais. Da mesma maneira, para quem insistisse bastante, era possível, com muito trabalho, fazer downgrade de versão. Eu podia exportar uma aplicação no 24.2 e importar ela no 23.2. Isso nativamente não ia acontecer. Só que com bastante tempo e paciência para ir editando o arquivo fonte, a gente conseguia. E agora também está totalmente proibido, não tem mais jeito. Ele já recusa logo na admissão do arquivo lá, ele tem um checksum identificando que aquele arquivo não é daquela release do Apex, que é de uma release maior do Apex e ele não permite. De volta ao nosso assunto aqui. Depois a gente fala das propriedades dos fields, das propriedades dos botões. Agora o nosso objetivo é fazer a nossa página funcionar plenamente. Então, primeiro deixa eu salvar ela aqui. Depois eu vou vir aqui e carregar ela novamente, para já aparecer com os botões, com os nomes em português. Ó. O incluir aparece quando a página está em branco. E o salvar e o excluir vão aparecer quando a página estiver preenchida. Aqui faltou também os labels dos dois fields. Então, rapidamente, edição rápida, o field de endereço aqui. A propriedade é label mesmo. Opa, coloquei no lugar errado. Endereço. E o comentários. Acentuei, salvei. Pronto. Então, vou colocar uma vírgula aqui para ter certeza que está funcionando. Salvei. Um detalhe que também pode mudar entre releases é a questão, o que eu fiz agora, tá? Eu vim aqui, eu carreguei um form, eu vim e editei a página form, eu fiz ajustes na página form, salvei, e depois eu vim aqui na página aberta e também dei o salvar. Aqui eu fiz um ajuste inofensivo. Não existiu mudança do conjunto de dados em função do meu ajuste. Mas o que poderia acontecer? Eu poderia ter mexido num processo da página. E essa mexida poderia pretender um resultado diferente do resultado anterior. Então, falando do controle de transação, nem sempre o Apex vai, quando a página já estiver aberta, nem sempre ele vai contemplar as últimas alterações que o desenvolvedor possa ter feito, mesmo elas estando salvas. Se já está aberto aqui, não confiem que ele vai praticar as alterações que vocês acabaram de fazer. Para ter certeza, cancela, abre de novo e aí dá sequência à ação de vocês. Em algumas releases funciona, em outras não funciona, então não confiem.
Para valer a pena, antes da gente continuar, vamos fazer o nosso intervalo 20h45, continuamos, combinado? A gente empurrar muito agora, daí fica muito tarde depois.